Olá, meus auleiros! Depois de 500 meses sem conteúdo vlog aqui no canal, trouxe aqui o tema mais pedido e um dos mais difíceis de se explicar: falar em público. Bem, as dúvidas são as mais diversas. Como perder o medo de falar em público? Como perder a vergonha de falar em público? Como não travar ao falar em público? Como lidar com o nervosismo de lidar com o público e por aí vai. Mas a grande verdade é que não existe apenas uma solução. E não é um processo simples nem rápido. Todo mundo que é bom em algo passou por dificuldades no caminho. E se não passou porque tinha dom, vocação ou qualquer tipo de facilidade, bem, essas são exceções, não a regra. Eu não vou lhe ensinar a cura para todos os problemas. Vou contar como foi o meu processo e ensinar as técnicas e habilidades para que você também possa ser um orador. Então, já pega papel e caneta enquanto eu faço meu jabá, beleza? Já dê um like agora se você está esperançoso pelo conteúdo que vai vir. Se você não gostar, é só tirar o like no final do vídeo. Se não é inscrito, cara, por que não? Tem podcasts, tem audiobooks e muito conteúdo original e revolucionário. Um dia você vai poder dizer que me apoiou lá no começo, quando ninguém me conhecia. E clica no sininho para ficar a par de todas as novidades do canal Marlon Aulas. Beleza? Então, vamos às aulas. Primeiro, gostaria de contextualizar de onde vem a minha bagagem. Se você quiser, pode pular para a parte das técnicas. Mas acho que vocês vão gostar das histórias. São quase 10 anos de experiências variadas. Por isso sei que ninguém vai te ensinar as coisas que você vai aprender aqui. Para você ver, primeiro fui um instrutor quebra-galho num curso de computação gráfica chamado Seven. Lá eu dava aula no lugar dos professores que faltavam. Era bem desafiador porque eu não sabia quem ia faltar. Então tinha que estar preparado para todas as matérias. Tinha uns 10 programas diferentes e eu nem tinha feito todos. Eu passei por duas fases de uma dinâmica para ser instrutor, trainee, junto com mais 10 camaradas. Alguns desses foram contratados para valer. Eu não. Porém, eu levei a sério a minha experiência. Toda vez que eu entrava na sala, eu tremia. As palavras saíam esmagadas. Parecia que tinha um caroço de manga na minha goela. Mas com o tempo, aprendi que não precisava saber tudo da matéria. Eu só precisava estudar bem na noite anterior e saber um pouquinho mais do que a maioria que não tinha lido nada. Isso me dava segurança, e caso me perguntassem algo que eu não soubesse, eu dizia que ia pesquisar e dar a resposta depois. Teve vezes que, mesmo estudando, eu não conseguia aprender. E mesmo com medo de passar vergonha, eu não fugia à batalha. Eu tinha o álibi de estar treinando, e a maioria das pessoas reconhece o esforço alheio. Passei muita necessidade, horas e horas naquele lugar, com fome. Eu só ganhava R$ 10 hora aula. Mesmo isso sendo em 2013, ainda era muito pouco. E no final do mês eu não conseguia muito, já que eu pegava poucas turmas. Foi lá que eu conheci uma pessoa muito importante nesse processo todo, a Bárbara. E essa experiência me deu até confiança para dar algumas aulas num pré-vestibular comunitário chamado Gamba Zumba, quando o professor faltava. Depois dessas experiências, a habilidade de falar em público ficou guardada por mais ou menos um ano. Quando eu saí de um trabalho, já com a vaga garantida em outro trabalho,
mas esse outro trabalho não chamou. Bárbara deu a ideia de eu ir trabalhar como vendedor ambulante para segurar as contas, na praia, vendendo picolé. De fato, a ideia parecia ser muito boa. O lucro naquela época era muito bom. Só precisava de um fornecedor de picolé e o outro de gelo seco. Consegui um lugar que fornecia ambos, em Duque de Caxias, a Sabor Carioca. Depois de comprar tudo, eu voltava de lá de trem, BRT e mais um ônibus, até chegar na praia. Nunca fui fã de praia, fico todo assado e vermelho. Depois de alguns dias, fui arriscando vender no ônibus e no BRT o que sobrava. Fui notando que estava vendendo mais rápido no BRT do que na praia. Na praia eu ficava berrando e incomodando todo mundo, inclusive os banhistas. Era engraçado. Além de sofrer debaixo do sol escaldante, o gelo seco ia embora muito rápido e muitas vezes tive que voltar para casa com os picolés derretidos. Claro que eles eram recongelados e consumidos por nós. Daí resolvi ficar só no BRT. Foi um começo chato. Sempre era divertido pelos vendedores ambulantes mais antigos. Bronca de um lado, bronca de outro. Fiquei nesse ping-pong por algumas semanas, até eles se acostumarem comigo. Eu usava um jaleco da Faetec para não pagar passagem. Meu Rio Card funcionou por alguns anos após eu terminar o ensino médio. Então, sobre falar em público, eu tinha vergonha de falar lá no BRT também. Mas eu tinha mais vergonha ainda de voltar com os picolés derretidos para casa. Era horrível chegar cheio de picolés não vendidos. Eu já sabia o discurso dos outros vendedores ambulantes de cabeça. Senhores, desculpa estar incomodando o silêncio da sua viagem, bababá, bababá, bababá. Então eu contava piadas tão sem graças, mas tão sem graças que chegavam a ser engraçadas, do tipo: o que o ovo jovem falou para o ovo velho? Ovo! Essas piadas eram um ótimo jeito de quebrar o gelo, chamar a atenção e ser diferente dos demais vendedores. Depois que o meu arsenal de piadas sem graças do Google acabou e minha divulgação começou a se tornar repetitiva, inventei o papo de que eu era o boi da famosa Fabiola que foi fazer a unha. Até hoje eu não sei que lógica teve nisso. Eu só fiz e parece que os outros passageiros se conectavam mais quando eu me auto-intitulava boi. Boi e demais sinônimos, vocês me entendem. Foram tempos divertidos. As pessoas riam tanto comigo que compravam mais pelo show de stand-up do que pela mercadoria. Que naquela época, aliás, eram chocolates e demais doces que eu comprava no Mercadão de Madureira. Fiquei indo e voltando nesses trabalhos no BRT por quase 6 anos. Nesse meio tempo, trabalhei como técnico em algumas empresas, inclusive na NET da Claro, onde eu aprendi a lidar com gente nervosa e estressada. Nesse meio tempo também conheci o marketing de rede através da Rinode, onde fiz vários amigos. Um destaque aqui para o William e o João Pedro da Mico. Um abraço, meus parceiros. Depois fui para a mãe das empresas deste ramo, a Amway, com o meu amigo Hélio Chiaradia. Em 2019 fiz um curso de locução com o mestre Marcelo Oliveira. Em 2020 veio a pandemia. Fiz vários cursos de vendas online com o fera Ricardo Jordão. Li muito. Uns 26 livros. Vi todos os filmes do Marlon Brando e do Al Pacino. Gravei podcast sobre trabalho em equipe com a minha amiga Flávia, a dentista inteligente, e também podcast com os empresários Amway, o Anywaycast com o Cláudio Menezes. E depois decidi voltar ao mercado tradicional, a CLT, como
locutor de supermercado. Curiosidade, eu e Bárbara ficamos sem nos falar durante uns 5 anos. Ela tinha arrumado todos os empregos que eu já tive. Daí ela ajeitou meu currículo no vagas.com, eu fiz a entrevista e passei. Todos os empregos que eu já tive na vida foram graças a ela. Hoje eu não sei muito bem por onde ela está, mas eu torço demais para que ela esteja muito feliz. Ela merece muito, merece demais. Enfim, virei locutor, ou agente de comunicação, se preferir. Função que exerço até o presente momento no Presunic Freguesia da multinacional Cencosud. Estou lá há quase 11 meses. Meu recorde na CLT. Aprendi muita coisa sobre locução. Também aprendi a lidar com clientes, lidar com colegas de trabalho, entender melhor o corporativismo top-down e onde pude testar minhas teorias. E posso te afirmar, esse conteúdo que eu vou te ensinar funciona. Enfim, agora sim, vamos para a parte prática. Tenho 7 lições e quero que você preste muita atenção, porque eu espero que daqui a algum tempo você possa vir aqui relatar nos comentários sobre como esse vídeo te ajudou. Então vamos lá! Lição número 1. A preguiça é a sua principal aliada. Sim, isso mesmo. Se você fosse proibido de falar para uma plateia de 100 pessoas, teria que fazer 100 vezes a mesma palestra para cada uma das 100 pessoas. Tem noção do trabalho que daria? Então, sempre que estiver falando em público, pense: estou economizando tempo falando para várias pessoas ao mesmo tempo. Lição número 2. Você não precisa ser um bom orador, só precisa parecer um. Como disse Marlon Brando, todos nós somos ótimos atores. E não é verdade? Quantas vezes já te perguntaram como você estava e você respondeu: "Ah, está tudo bem", quando na verdade estava tudo uma bosta na sua vida? Todos nós podemos atuar. Não precisa fazer um curso de teatro. Às vezes concordamos com umas coisas ridículas, não é? Mas que foram ditas com convicção. Então, seja convicto e confiante na maneira como fala. Melhor pecar no excesso do que na escassez. Se você quiser falar sobre o que tem 100% de certeza, nunca vai falar nada. Nunca saberemos tudo, mas temos que acreditar no que falamos sobre o que já aprendemos. Lição número 3. Namore a sua voz. Você pode não ter o melhor timbre do mundo, mas essa é a sua voz. E você não tem outra opção senão amá-la e aprender a extrair o melhor dela. Quanto mais você amar a sua voz, mais vai querer se escutar falando. Às vezes o assunto nem é tão importante, mas você vai amar o que disse, porque foi com a sua voz. E, estranhamente, as pessoas vão amar também. Acredite. Lição número 4. O medo e o nervosismo nunca vão passar 100%. Mas se você conseguir que passe de 51%, tá bom pra caralho. A frieza está em se manter 51% ou mais do seu nervosismo. Como se faz isso? É só pensar que o que você diz é mais importante do que o seu nervosismo. Primeiro, você acredita com toda a convicção que o que você vai falar é importante. Depois, você não pensa em mais nada que não tenha a ver com o que você está falando. Lição número 5. Falar em público é natural e abundante. Alguém compartilhou contigo o que sabia. Você só está seguindo o fluxo, passando esse conteúdo para frente. Pense assim: antes de falar em público, só você tem uma informação. Depois de falar em público, você e todos ao seu redor têm acesso a essa informação. E juntos vocês podem transformar uma pequena informação em algo grandioso.
Lição número 6. Você pode controlar o que você fala, mas não o que os outros entendem. Mesmo que você seja o orador mais articulado do planeta, ainda terão pessoas que não vão saber te interpretar, sejam porque estavam distraídas ou porque não têm a mesma bagagem que você. Existem N motivos, e se você absorve isso, se preocupa apenas em ser o mais entendível possível, não perfeito. Lição número 7. Se você não botar para fora o que você sabe, isso vai morrer contigo. A vida é dar e receber. Se você só recebe, 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 você está desnutrindo o próprio ciclo natural da vida. O melhor da vida está após a coragem de pôr o que você tem de bom para fora. Vá, seja insaciável. A sensação de fracasso por errar é temporária. O arrependimento de não ter tentado o suficiente é eterno. Enfim, eu vou estar aqui torcendo por você. Há muitas outras coisas que você pode aprender sobre oratória. Essas lições são baseadas na minha história, que resumi aqui para vocês, e na minha experiência falando em público, nas ruas e nos estabelecimentos mais variados. O restante, eloquência, dicção, são só detalhes. Eles só servem para lapidar o diamante que você tem dentro de si. Essas 7 lições são apenas para você encontrar o seu bendito diamante. Tem muita gente precisando ouvir o que você sabe. Vá e fale.